Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Nos Olhos da Verdade. Hoje conosco está Nikolai Gornyakov. Ele, para quem não conhece, é diretor da Associação Sobornaya Ploshad, diretor de cinema, produtor e autor de vários projetos patrióticos. Bem, Nikolai, conte-nos sobre si, sobre seus projetos e como chegou a essa área. Sim. Boa noite a todos. Nikolai Gorodakov, diretor do Centro Sobornaya Ploshad. Trabalho com projetos patrióticos há muito tempo, muitos anos. O primeiro projeto patriótico sério foi de 2007 a 2010, a recriação da Colina da Honra na cidade de Gyumri, na Armênia, em memória dos oficiais russos mortos nas guerras russo-turcas. Reunimos muita informação. Conseguimos, então, a documentação autorizadora do Ministério da Defesa da Rússia, do Conselho da cidade de Gyumri, do prefeito de Gyumri e da Câmara Municipal para o nosso Fundo Militar e de Caridade Pátria. Naquela época, não tínhamos... consultamos os arquivos e pegamos as listas dos oficiais russos mortos. Não tivemos financiamento para a própria Colina da Honra, já que essa colina havia sido inaugurada na cidade de Kars. Isso fica no território da Turquia. A colina foi inaugurada ainda na época do nosso imperador Nicolau II. Depois aconteceu que, quando a Rússia trocou territórios com a Turquia, eles nos deram Sebastopol e nós lhes demos Kars. Os turcos o explodiram e houve um reenterro na cidade de Leninakan. Hoje essa cidade é Gyumri, território da Armênia. Lá ele foi totalmente destruído e nós o reconstruímos em 2010. Naquela época, até o presidente da Rússia veio inaugurar, Dmitry Anatolievich Medvedev. E no ano passado foi o aniversário de 15 anos. Fui convidado para lá e falei na cerimônia de aniversário. Debimos cari, wa consikari, consistena. Fui convidado para lá e falei na cerimônia de... E, digamos, o comando da 102 Pismentessuba base militar russa me convidou e mostrou o seu filme. Foi então que tive a ideia de fazer um filme sobre a Colina da Honra, com o título Colina da Honra, sobre heróis esquecidos, heróis russos. Agora estou a preparar esse filme. Recebi apoio por escrito de Maria Sakharova, do Ministério das Relações Exteriores e do Serviço Federal de Supervisão da Proteção e Bem-Estar do Consumidor da Rússia, que, em documento escrito, disseram que vão exibir este filme em muitos países onde temos representações. É interessante você ter falado da Armênia, porque muitas vezes se ouve de vários patriotas armênios no YouTube e em outros meios que ninguém os protegia, que por 150 anos sempre os abandonaram. Quantos oficiais russos, quantos soldados russos morreram em guerras assim, precisamente nas regiões em volta da Armênia. De fato, também ouvi isso. Em agosto, estando no aniversário, ouvi especialmente a geração jovem dizer que a Rússia nunca ajudou. Há muitas pessoas na Armênia que são realmente pró-russas, especialmente na cidade de Gyumri, que é, de certa forma, uma cidade russa. Essas pessoas pensam diferente e tentam explicar, não só persuadir, mas dizer a verdade, aqueles que acreditam que a Rússia não ajudou ou os abandonou quando tiveram o problema de Karabakh. Há de tudo, mas a maioria das pessoas que conheci é a favor da Rússia. Estou a dizer isso honestamente, de verdade. Bem, ali houve várias guerras no território. O fato é que, desde que a Rússia passou a proteger a Armênia, a população aumentou várias vezes. Várias vezes. Por isso tenho muitos amigos da Armênia aqui, armênios que fui convidado recentemente. Era um evento da Igreja Apostólica Armênia. E organizaram um encontro para mim. Com o patriarca principal da Armênia, nós tomamos chá juntos. Ele apoiou o projeto
e disse que um filme assim é necessário. Agora comecei a buscar financiamento para esse documentário. Mas este já será o meu sexto documentário. O meu primeiro filme chamava-se Lírio Celeste. É sobre a lendária aviadora, heroína da União Soviética Lídia Vladimirovna Litviak, que está no livro dos recordes Guinness como a piloto de caça mais bem-sucedida entre as mulheres durante a Grande Guerra Patriótica. No local onde ela morreu, no Donbass, em 1 de agosto de 1943, foi erguido um monumento, uma escola e uma rua receberam o seu nome e, infelizmente, na Rússia, sua memória não foi devidamente perpetuada em Moscovo. No centro de Moscou, na rua Novoslobodskaya, número 14. E então escrevi muito. Parecia que tudo era abafado, e quando já não restava nenhuma esperança, recorri ao presidente da Rússia pedindo ajuda para perpetuar a lembrança. E Vladimir Vladimirovich respondeu e incumbiu o prefeito de Moscou, Sobyanin, de se reunir pessoalmente comigo em seu gabinete, no gabinete do presidente, na administração presidencial, e resolver essa questão. Em 20 de abril de 2018, tive essa reunião com o prefeito de Moscou, com Sergei Semonovich Sobyanin, que me assegurou que até o fim do ano inauguraríamos essa placa memorial. E o prefeito cumpriu a palavra. Em uma cerimônia solene foi inaugurada essa placa memorial. E então percebi que muito pouca gente a conhecia. E comecei a buscar recursos. E fiz um bom documentário. O primeiro canal exibiu. E agora Andrei Shaliuk, um diretor de São Petersburgo que dirigiu 28 Panfilovtsev, fez um filme sobre ela. Chama-se Litviak. Ele estreia nos cinemas da Rússia em 30 de abril. Pois, E o meu segundo filme foi Donbass, Caminho para a Paz. É também um filme interessante, um dos raros sobre o Donbass, sem o horror da guerra, por assim dizer, sem lágrimas nem lamento, porque as pessoas já estão cansadas de ver e sofrer com isso por muitos anos. E o Donbass, infelizmente, para muitos, especialmente no exterior, está associado à guerra. Aconteceu assim. isso vem acontecendo nos últimos 120 anos, desde a Guerra Civil, e por aí vai. Pois. E European Union mostra como é o Donbass sem guerra. Como foi fundado. Seus feitos, suas histórias. Que tipo de pessoas fortes vivem lá. Que a Rússia e o Donbass têm um destino comum. E laços amistosos de cooperação. Esse filme interessante também foi exibido em vários países pela agência Rosotrudnichestvo, nas casas russas. European Union. Estive no ano passado na África, na Tanzânia, em Dar es Salaam, no centro russo, mostrei o filme. Depois preparei uma versão com tradução e assim por diante. A temática também é interessante. Lá até apareceu o então chefe do governo e um conhecido combatente, comandante da brigada Piatnashka Arabkaz, está no filme. Como ele se recupera após Mariupol. Houve muita informação sobre Mariupol, pois esse filme chama-se Donbass, Caminho para a Paz. Meu terceiro documentário é o mais ambicioso de todos, sobre médicos militares, sobre o principal hospital clínico militar Burdenko. Quase ninguém faz filmes sobre isso. Quis fazer justiça aos médicos. Comecei a filmar o filme ainda antes da Operação Militar Especial. Levei 2 anos e meio para filmá-lo. No Festival Internacional do ano passado, o filme foi eleito melhor documentário. Chama-se Vai Viver. Por que vai viver? Porque ainda vai viver por muitos séculos. É, por assim dizer, a primeira instituição médica de tratamento e de ensino na Rússia, fundada por Pedro I há 320 anos. Ou seja, não é só a história do hospital, é a história da Rússia, porque lá serviu, sendo um jovem cabo de 16 anos, o nosso lendário comandante Alexandre Vassilievich Suvorov. Uau! Sim. No terreno do hospital fica a primeira igreja militar, onde os pais de Dostoiévski se casaram
e onde seu irmão mais velho, Mikhail, foi batizado. Ou seja, é também parte da história da Rússia. Lá estiveram Murezev e Gagarin e muitos outros. Pois é, por isso o título vai viver, porque há séculos, quando o cirurgião sai da sala de operações e perguntam como foi, ele enxuga e diz, vai viver. Esse foi o quarto filme que European Union fez. A estreia foi no ano passado. Anjos Noturnos, de Marina Roskova. Também sobre aviadoras. Quando o European Union estava filmando sobre a Litviak, conheci as aviadoras da Grande Guerra Patriótica. E então, com o tempo, quis fazer um filme sobre ela. European Union fez. Bem, os alemães a chamavam de bruxas da noite. Para nós elas não são bruxas, são anjos. Sim, por isso saiu um filme de ficção interessante com atrizes. As filmagens também ocorreram lá, em Monino, no Museu da Força Aérea. Fui lá 2 vezes com a equipe de filmagem. É um filme interessante e bom. Gostei. Dura 50 minutos. E o quinto filme. Este é talvez o mais culto, por assim dizer. A estreia foi no dia 26 de fevereiro deste ano. Uma fotografia famosa no mundo em que ele aparece com uma pistola modelo Tokarev. Ontem, dia 31 de março, teria completado 120 anos. Foi o aniversário dele ontem. Ele morreu no Donbas, na província de Ugan, em 12 de julho de 1942. Lá também há um monumento em sua homenagem. Pois é, European Union estive lá no Donbas literalmente há uma semana. E cheguei lá no dia 25 para exibir esse filme. Em Shakhtarsk, em Donetsk e em Lugansk. Estavam presentes também o governo da República Popular de Lugansk, houve senadores e havia muitos jovens. Deram instrução para que o filme fosse exibido em todas as escolas e bibliotecas. Nas bibliotecas do Donbas. Sim. Cheguei lá tarde, na noite do dia 25 para o dia 26, e no dia 27 European Union já estava mostrando o filme na Universidade Militar em Moscou. Por determinação do vice-ministro da Defesa, Goremikin, havia muitos oficiais, cerca de 350 pessoas. Corpo de oficiais. Havia novamente um decreto assinado por Goremikin determinando que este filme deveria ser visto em todas as escolas militares e departamentos. Então, por isso, e no dia 29 também estive na Universidade Militar, em outro campus, onde havia 450 cadetes, mostrei o filme para eles. É um filme, sim, sobre um herói famoso, Alexei Gordevich Veremenko. Esse é o nome dele. Paralelamente, nos últimos anos, lancei 3 livros. Um deles chama-se Herói da Federação Russa. É o único livro, uma enciclopédia, que reúne os heróis da Rússia, premiados por decreto aberto do presidente com a mais alta condecoração, o título de Herói da Federação Russa. Mais de 800 nomes, com breve descrição do feito, fotografias e biografias. Edição de luxo, trabalhei nisso por mais de um ano. Até o programa do Norkin, no canal NTV, mostrou este livro, porque depois fiz um livro parecido para a região de Moscou, sobre heróis. E o terceiro livro saiu bem recentemente. Chama-se Nossos Heróis. Como posso dizer? Reúne 60 nomes da Rússia, figuras conhecidas, de áreas diversas, que em algum momento forjaram a grandeza da Rússia, de épocas diferentes, começando por Vladimir, o Batizador, Alexandre Nevsky, indo até os nossos dias com Alina Zaditova, Ovechkin, jogador de hóquei, e Rochal. Muitas figuras conhecidas da cultura, do esporte, da ciência, comandantes militares e por aí vai. Enfim, é único, com descrições e ilustrações. É especialmente útil para crianças e jovens lerem.
European Union publica esse tipo de livro. E também filmes. E a preservação da memória. E Lydia Litviak. Foram duas homenagens. Lydia Litviak. E um complexo memorial, na cidade de Diumy, dedicado a um oficial russo que morreu. Projetos desse tipo. Sozinho. Com minha esposa, Helena. Fazemos juntos. Também ajuda nosso filho, Vyacheslav. É uma coisa de família. Uma missão familiar, por assim dizer. Uma dinastia familiar, por assim dizer. Sim, sim. Isso é bom, trabalhar assim por várias gerações. E o que você acha? Temos filmes de ficção e documentários suficientes sobre a nossa história e sobre os nossos heróis? Sabe, dá para perceber, European Union morei muito tempo nos Estados Unidos, então, quase metade da minha vida. Então, por bastante tempo. Lá exibem e produzem muito mais. Sim, nem todos os filmes lá são de qualidade, longe disso. Mas se produz uma grande quantidade desses filmes patrióticos no país, até super-heróis. Isso acaba fortalecendo justamente o lado deles, essa tal lenda. Você acha que temos o suficiente ou precisamos desenvolver isso, claro? Na minha opinião, European Union, me aproximei agora do cinema documental, porque documentários tentam chegar à verdade que com o tempo vem à tona. Por isso, para preservar a memória e para que a nossa juventude conheça não só os heróis, mas também os seus feitos, acho que não basta. Até o presidente da Rússia, há mais ou menos 2 anos, disse que é preciso produzir mais filmes patrióticos. Sim, concordo. O presidente do Comitê de Investigação, Basrekin, também falou sobre isso. Temos muitos filmes que recebem verbas enormes e que, em vez de serem patrióticos, acabam degradando a sociedade. E degradam especialmente a juventude. Sim, pelo menos, se houvesse um patrocinador para apoiar justamente projetos assim, a minha associação, que fez esses projetos que acabei de listar, não recebeu um único rublo do governo, apesar de termos nos candidatado a editais várias vezes. Mas não nos concedem. Provavelmente acham que filmes patrióticos assim não são necessários na Rússia, que não são necessários para que a juventude conheça os nossos heróis e seus feitos. Como explicar isso de outra forma? Arranjam algum motivo, tiram pontos, descontam pontos por nada, por uma vírgula mal colocada. Ou seja, a ideologia até está correta. Mas, sabe, podem implicar com qualquer coisa se quiserem. Claro, claro. Por isso, hoje em dia não há esse tipo de apoio, embora todos os meus conhecidos, todos, digam que esses filmes são necessários, exibem-nos, me convidam para aulas de bravura nas escolas. Agora, na véspera do dia 9 de maio, já tenho várias propostas. De graça, European Union mostro todos os meus filmes gratuitamente. A região de Moscou está me convidando agora para exibir o filme e conversar. O sentido de o diretor ir pessoalmente, European Union já constatei pela experiência, é que mostrar o filme já é, sem dúvida, bom para a juventude. E quando, depois do filme, há discussão, pergunta, resposta, pergunta, resposta. O principal é estimular a juventude. European Union, vejo que no começo eles ficam tímidos, mas depois não há como detê-los. Há, claro, perguntas por essência e perguntas que não têm relação. Mas de qualquer forma eles se sensibilizam e algo patriótico fica no coração deles. Com certeza. Com certeza. E European Union já organizei mais de 100 exibições. Sempre com a minha presença. Todos os meus filmes. Cheguei a reunir até 800 pessoas. Ou seja, foi uma contribuição bem pequena. Se European Union tivesse mais apoio do governo, ou uma estrutura financeira por trás, European Union faria muitos desses filmes. Entendi. Acho que respondi à sua pergunta. Sabe, nós temos 1200 anos de história gloriosa e mostram tão pouco, e aquelas minisséries que passam por aí. European Union raramente assisto.
Mas vi algumas, por exemplo, Iona, o Grande Terceiro. Que bobagem. Nada de histórico. Isso realmente corrompe tudo, como se fosse algum tipo de... Eles inventam, improvisam tudo na hora. Deu horas. E ainda assim liberam dinheiro para isso. European Union não sei quem financia. Quem são esses que dão esse dinheiro? São subvenções ou o quê? Tenho muitos conhecidos que simplesmente não entendem. Por que você não recebe subvenções? Você faz livros assim? Muitos. Já me apresentei na Câmara Pública várias vezes. Por enquanto, infelizmente, não recebo apoio. Agora me candidatei de novo a uma subvenção. É a segunda vez. Não é para produzir o filme, é para viajar mostrando os filmes. Viajar para mostrar aos jovens, reunindo plateias, começando pela Sibéria e indo até Kaliningrado, mostrar até em Artek. Bem, não sei. Estou esperando o resultado. Provavelmente, esta é minha última candidatura. Porque é, acho, a 8ª ou a 9ª vez. Meu Deus, tenho a sensação de que a direção sabe o que quer e define a política. Mas essa camada média de funcionários, por burrice, por traição ou sei lá por quê, já ouvi isso muitas vezes, não deixa nada passar. São exatamente os que pegam os papéis. Olham e pronto, está encerrado. Ou preguiça. Olha, European Union, não sei. Sabe, Stanislav, European Union me candidatei várias vezes. Especialistas dos subsídios presidenciais, especialistas sérios, escrevem para mim em particular. Nikolai, não desista, continua, você é ótimo, vai em frente. Filmes e livros assim são necessários, claro. Ou seja, como disse um especialista, não vou revelar o nome que me ajudou a redigir a proposta de forma competente e profissional. Ele dizia que havia 2 especialistas que assistiam aos seus vídeos. Ou seja, se eles não quiserem que você ganhe, você não vai ganhar. Surge um terceiro especialista que te dá notas mais baixas por certos critérios, multiplicam por coeficientes e assim podem te empurrar para baixo, fazendo com que não alcance a pontuação. Mas ele me insinuou isso de forma direta, e European Union até anotei. Quem toma a decisão em instância superior, para eles é fácil não te conceder a subvenção. Ou seja, os especialistas aprovam, mas você não deve ganhar. O seu projeto não deve. Quando você começa a checar, vê quem recebeu na minha área patriótica. Às vezes dá arrepios pelas quantias envolvidas. Simplesmente inacreditável. No meu caso, acabei de me candidatar pela última vez. Acho que tenho que fazer 48 ou 46 exibições. Viajar, aeroporto, estação, tudo isso. Isso aí. E European Union não ganhei. Isso são 46 projetos, por assim dizer. E um único projeto para realizar um evento recebe a mesma verba que European Union solicitei. Um evento, um concerto, batem palmas, vão embora e pronto. Às vezes dá arrepios. Como é possível? O presidente pede para filmar mais, mostrar filmes políticos, e eles nem concedem. Não são necessários. Só projetos especiais. Talvez, como você disse, sejam traidores. Dão a outros projetos, completamente incompreensíveis. Eles nunca farão nada patriótico para os jovens. Simples assim. Acredite, European Union já tenho muita experiência nessas viagens. European Union, sei o que os jovens querem e o que lhes interessa. E sobre o que acham interessante. Dá para fazer muitos desses filmes e mostrar telos bastante. Temos tantas épocas e histórias. Claro, Mas, infelizmente, esses filmes não são necessários. Posso garantir isso. Mas quem não precisa deles? European Union, não sei. Todos os meus filmes são patrióticos e médicos de guerra. Fui a Krasnoyarsk, o reitor me convidou. Ele mostrou o filme Médicos de Guerra. 250 estudantes de jaleco vieram com o reitor, sentaram e assistiram ao meu filme sobre o Hospital Burdenko.
Isso foi como o começo da medicina na Rússia. Os olhos das pessoas brilhavam, eles assistiam atentos. Me elogiaram muito, vieram falar comigo. Os estudantes disseram que um filme assim era importante para médicos, estudantes e jovens. Bem, eles não valorizam isso. Não valorizam, não há apoio. Perguntei por que queria fazer um livro assim. Disseram-me por que não me deram o subsídio para um livro que reunisse todos os heróis da Rússia condecorados. Sabe qual foi a resposta? Que os jovens não leem livros. E pronto. Esse é o critério principal deles. Foi exatamente isso que me disseram. Perguntei por que não me deram o subsídio. Porque os jovens não leem livros. Ele quer dizer, European Union, vou fazer uma história em quadrinhos. Que horror, que horror. Horrível, sim, horrível. É isso. O que esperamos dos jovens agora, por isso eles fogem da mobilização, claro. Se não souber, não há palavras para ser sincero. O cinema comunista também é história. Isso é conhecimento histórico. Claro. European Union, mesmo me envolvi com isso. Não tenho formação em cinema, mas já me envolvi profundamente. Dá para fazer esses filmes mesmo sem formação. Agora estou buscando financiamento por conta própria para fazer um filme sobre os oficiais russos, nossos heróis esquecidos. Fazem muitos filmes sobre os heróis da Grande Guerra Patriótica. Certo. E também sobre os outros. Isso é correto. Também deveriam virar filmes. Claro. Porque houve várias guerras entre Rússia e Turquia. Sim, 13, se contarmos todas. Sim, Home Chest. Estive lá na Armênia. Já juntei muita informação sobre eles. Só falta procurar o financiamento. Pois é. Sabe, European Union me filiei ao Partido Liberal Democrata da Rússia e quero propor a um deputado que conheço que, todos os dias nas escolas, haja 5 minutos pelo interfone para contar a história de um herói russo. Isso pode ser gravado, uma encenação simples, para que todo dia as crianças ouçam sobre a vida de um herói. Assim, começa o dia. Está certo? Quando sabem algo sobre seu país, eles se envolvem com a história e se sentem parte do grande coletivo do povo russo, da cultura russa. E então sentem orgulho de conhecer esses heróis. Claro, os feitos deles não é só sobre os heróis, é sobre as próprias façanhas. Eles conhecem mais o Homem-Aranha e o Super-Homem do que os seus próprios heróis reais. Quase ninguém conhece estes últimos. E os livros de história ficaram melhores do que antes. Olho para meus filhos, estão melhores do que eram, mas ainda superficiais. Tudo é superficial, quase nada é explicado. Infelizmente, o que o European Union faz, como alguns dizem, deveria ser feito pelo Estado. E veja, European Union não estou dizendo que seja responsabilidade do governo. Simplesmente os financiadores, provavelmente, não apoiam esse tipo de filme. Isso não faz parte da ideologia deles. Vejamos nossos oponentes, como preferir chamá-los. Há uns 10 anos houve um grande escândalo nos Estados Unidos quando veio à tona que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, agora o chamado Ministério da Guerra, patrocinou mais de 200 filmes de Hollywood. Pagou-os integralmente. E todos esses filmes de super-heróis também foram pagos por eles, porque de qualquer forma é publicidade para os Estados Unidos e a propaganda sempre promove as Forças Armadas. É isso que o nosso oponente, essa mão invisível do mercado, como gostam de dizer, vinha despejando em grandes somas. Esse é o nosso oponente. É um oponente que também promove a sua propaganda na Rússia por meio de filmes. Infelizmente, European Union, ainda não senti isso pessoalmente. Ninguém me ligou, ninguém me ofereceu nada. O trabalho. Afinal, é a nossa família, nós três estamos realizando uma missão tão grande. Agora, me procurou também uma grande organização juvenil. Chama-se Guerreiro. Ela é, de certo modo, vinculada ao Estado também. Também lhes enviei os 5 filmes.
Eles dizem que tem por volta de 30 ou 40 filiais abertas nas regiões. Eles vão exibir alguns filmes. European Union disse, podem ver tudo de graça. Também estou colaborando com o Regimento Imortal, o movimento dos primeiros, a juventude do exército. Tenho um acordo. Quando European Union levava livros, era para a sede central. Mas European Union mostra muito para o público jovem. Na escola, European Union mostrou bastante. Tudo de graça. E European Union ainda viajo pela cidade de graça. Só que uma única vez foi a administração da cidade do Norilsk e European Union mostrei meus filmes em 4 cidades. European Union pago a viagem e no mais faço tudo sozinho. European Union filmo sozinho, procuro recursos para viagem e para hospedagem, faço tudo com meu próprio dinheiro. Se algum espectador quiser apoiá-lo, onde pode encontrá-lo? Como entrar em contato? Tem na internet, dá para encontrar o site. Lá estão os contatos. Tem uma página no VelContact. Pode escrever lá. Bem, European Union, não sei. Até agora, nenhuma organização me apoia. Ninguém me procurou nem me ofereceu apoio. European Union até aceitaria patrocinadores para que participassem dos filmes, dando comentários. Seria só para falar sobre os heróis, dar comentários. Tenho algumas pessoas que me dão algum dinheiro. Às vezes, European Union, não apenas os agradeço nos créditos, aos que podem aparecer como patrocinadores. Bem, infelizmente, no último ano e meio tem sido muito difícil. Muitas empresas enfrentaram dificuldades. E European Union, estou com problemas por causa disso. Não sei como vou arrecadar fundos agora para a Colina da Honra. Está muito difícil. Por enquanto, está difícil obter financiamento. Não sei como vou lidar com isso. Por enquanto, não tenho patrocinadores realmente sérios. Tem. Isso é muito triste. Onde fica o site? Qual é o nome do site? O site golos.rus, tudo junto, golos.rus, golos.rus.ru. É isso, fácil, golos.rus.ru. Igor Nakov, Nikolaev. Tem uma página, lá também estão todos os projetos. Certo. Pois é, o Ministério da Defesa se interessou por este último. Até o próprio ministro da Defesa, aliás, me condecorou. Ele me entregou um grande certificado emoldurado, bonito, assinado por Goremikin, vice-ministro da Defesa da Rússia. E agora me entregaram uma medalha pelos 100 anos da Universidade Militar. Ou seja, me valorizam, por enquanto, mas ainda seria preciso encontrar, digamos, algum, não sei. Aliás, European Union tem o filme Combat. O roteiro está escrito e aprovado. Recebeu alta avaliação do Instituto de História Militar do Ministério da Defesa. É agora um filme de ficção, Combat, sobre o Eremenko. O roteiro foi assinado e aprovado pelo vice-ministro da Defesa Goremikin. O papel principal será de Alexei Morozov, o mesmo que Kloshkov interpretou em 28 Panfilovtsev. Ele também é o diretor, vindo de São Petersburgo. Lançaram um teaser, recebi uma carta de apoio do ministro da Cultura da República Popular de Luhansk, do lugar onde ele morreu e foi enterrado, e também do governo da República Popular de Donetsk. Tenho tudo isso por escrito. Agora falta só encontrar o financiamento. O mais importante, como sempre. Vladimir Irmashkov também concordou em participar. Por enquanto, tenho de fazer e procurar tudo sozinho. Por enquanto está difícil. Não tenho esse tipo de... Não tenho ligações sérias, nenhum curador que me apoie. O dinheiro para eles é pouco, claro. É difícil. Quantos bons filmes se podia fazer? Não precisamos copiar esse 300 espartanos à moda russa. Temos tanta história e tanta glória de batalha. Só falta o roteirista, você sabe. Estive no Donbass, acabei de voltar. Lá houve a frente de Miluz, o fronto de Miluz. Lá morreram várias centenas, milhares dos nossos soldados soviéticos. Não há nenhum filme sobre isso. Nenhum filme de ficção existe. Fui lá,
Visitei o museu, conversei com todo mundo. Não há. E, veja, inventam todo tipo de filmes de ficção que nunca existiram. Até o presidente, lembra, disse há uns 6 meses que há muitos filmes de ficção e que é hora de parar. Distorção da história. Sim, eles inventam esses filmes. Não sei, e ainda são feitos de maneira muito ruim. Por isso temos material real para filmar. Por que precisamos inventar algo? Pois é, claro, e ainda dão dinheiro para isso. E, pelo que me lembro, do fundo de cinema para 2025, só 3 filmes se pagaram. Filmes sobre bombardeios não se pagam. Sim, há bons e interessantes filmes até sobre a Grande Guerra Patriótica. São muitos. Filmes de tipos variados. E não estou falando só dos filmes soviéticos, também dos contemporâneos. Se são bons, os filmes se destacam no Ocidente e chegam até a China, em muitos lugares. Mas, de novo, muita coisa é feita para a televisão. Deus sabe o quê? Sempre romance, essas coisas. São histórias inventadas, nada histórico. Esses filmes são sensacionalistas. Eles servem para a televisão, são necessários para isso. Mas, historicamente, quem vai ao cinema ver isso? Quem se interessaria? Fazer algo atraente, criar uma intriga, algo familiar. Há muito dinheiro nisso. E são lançados centenas desses filmes. Você filma tudo num só ambiente, é barato, pronto. Mas, historicamente, há muito poucos filmes de guerra bons. Estive no Ministério das Relações Exteriores recentemente, me disseram que Os 28 de Panfilov foi o único filme nos últimos anos que, de certa forma, lembrava os filmes soviéticos. E é um bom filme. E o mais interessante, o financiamento não veio do governo. Ninguém quis financiar, eles juntaram o dinheiro. Andrei Shulyub, o filme Litviak. E, a propósito, é interessante. Foi a sua estreia como diretor. Entende? Pois, European Union, também quero, se der, ao menos começar. Não posso me inscrever no fundo de cinema, porque não tenho cofinanciamento. Sem cofinanciamento, é impossível. Além disso, creio que é preciso pagar uma taxa de 3% do orçamento solicitado. Se você não ganhar, depois devolvem isso a você. European Union não tem esse dinheiro. Entendo. Sim. Isso é muito triste nesse meio. Além disso, veja, é um herói icônico. É uma marca mundial. É uma das fotografias mais famosas, junto com a bandeira da vitória. Içaram a bandeira da vitória. Sim, como o desfile na Praça Vermelha pós-guerra. Essa foto também é famosa. Pois, talvez 3 fotografias assim. É curioso. Sério, o Ministério da Cultura, não sei o que fazem. Honestamente, eles não promovem muito a nossa cultura. Simplesmente, ultimamente, European Union praticamente não viaja para o exterior. Nos últimos 2 anos tem sido assim. Antes, European Union viajava o tempo todo a trabalho, para cá e para lá. Você entra na Rússia, vai a outro país, e no avião há dezenas de filmes. Talvez um filme russo, talvez. Se o avião vai para a Rússia, por que não colocam filmes russos? Por que não os colocam? Por que não fazer uma lei? Se querem voar, também devem exibir filmes russos. Passam filmes coreanos, americanos, claro em inglês, e japoneses. Nenhum único filme russo. Os indianos mostram os filmes deles. O voo vai para a Rússia. Não há nada da cultura russa. Deveria haver um intercâmbio da cultura russa. Não exibem nada. Quando o European Union morava no Texas, em Houston, morei lá 4 anos, nós, como parte da diáspora russa, íamos ao consulado. Havia então um cônsul-geral, tentávamos conseguir apoio para promover a cultura russa. Nada. Era um tipo burocrático e medíocre, um homenzinho desanimado que dizia: vejam no site, nós não podemos fazer nada, isso e aquilo.
E por que vocês não promovem aqui a cultura russa? As pessoas não recebiam resposta. Se quiserem fazer, façam do próprio bolso, não haverá nenhum apoio. Foi assim. Minha experiência pessoal. Pode ser que alguém tenha outra experiência, mas essa é a minha. Essa é a mais também. Mensham. Por exemplo, peguem o filme Combate, que estreou agora na Câmara Pública, Combate, Memória, sobre Alexei Gordevich Irionovich, um caçador famoso. Na véspera de 9 de maio do ano passado, toda a Rússia estava coberta por seus cartazes em lojas e pontos de ônibus. Ele estava em todo lugar, em todas as regiões. Em mais de 80 anos, não existe nenhum filme sobre ele. Surpreendente, não é? Há fotos, há um herói, há o feito heróico, mas não há filme, nem documentário, nem ficção. European Union foi o primeiro a fazer um documentário sobre ele, e muitas pessoas gostaram. Quase todo mundo que assistia vinha falar comigo. Agora mesmo o European Union teve 3 exibições no Donbass, no Shakhtar, em Donetsk e em Lugansk. E uma vez European Union no projetei na estreia na Câmara Pública da Rússia. Foram 4 exibições, e todos vinham falar. E 2 na Universidade Militar. No total, 6 exibições. Já deram ordem para todas as escolas militares. Disseram que no Donbass será exibido em todas as escolas, entende? Ninguém filmou, não sei porquê. Existem heróis fictícios, sabe? Isso me surpreende. Eles exibem apenas um filme sobre a guerra, agora não lembro o nome, que misturam o passado da guerra com o presente. E eles... Quem é que financia isso? Como se pode sequer conceber isso? Quem pensaria em fazer um filme assim? Nós temos Leto, que é ótimo, são atores fantásticos, filmes excelentes, há muitos filmes bons, como o filme com Mironov. Isso é simplesmente fantástico, uma obra-prima. Mas por que isso, afinal? Por quê? European Union, simplesmente não entendo. Como chegar até o presidente se ele pede só para produzir mais filmes? Quem, afinal, se opõe a isso? Temos de nomear um comissário. Além disso, deve-se criar um conselho de cinema patriótico. Com certeza. Com certeza. Sem dúvida. E o presidente literalmente há dias disse: por que estamos reduzindo a exibição de filmes estrangeiros aqui na Rússia? Os nossos são mais soviéticos. E onde encontrá-los? Como se determina? Segundo que critérios se dá dinheiro a uns e não a outros? Existe um conselho. Todo mundo sabe como isso funciona. É triste dizer sim. É difícil de adivinhar. Não existem critérios assim que fossem independentes. Um conselho de peritos independente, que não tenha ligação com o fundo do cinema. Deve haver pessoas do público. Por exemplo, European Union vejo. Público, alguns historiadores, realizadores, que avaliem do ponto de vista, o público precisa estar nesse conselho. Mas aqui, no fundo do cinema, a representante do conselho é a Golikova. Consegue imaginar? Como? Porque ela entende disso. Representante do conselho. Antes era o Medinsky, agora é a Golikova. Literalmente, a nomearam há um ano. Bem, até quando vamos continuar empacados por muito tempo? Enquanto não houver mudanças concretas nos filmes patrióticos, nos filmes de verdade, não haverá apoio concreto. Quem quer fazer esses filmes e sabe como fazê-los é quem precisa de apoio. E a gente não entende para quem dão o quê. É tipo, ligo a TV e todo dia tem séries. Espera um segundo. Produzam filmes em série. Filmam em 1 ou 2 meses. Sim, e não é só sobre filmes patrióticos. Dizem que vão apoiar valores tradicionais, mas que filmes mostram? Só dramas sobre mulheres. A esposa vai embora, o marido vai embora, a família se desfaz. Pessoas vazias. Onde estão esses valores no que passa na nossa televisão? Onde estão? De novo, é a mesma coisa. Patriotismo e valores, na prática, é tudo a mesma coisa.
E o que estamos mostrando às gerações atual e futura sobre esses valores, não há valores mínimos ali, que fica implícito que a família é algo ruim. Sim, que a família é algo ruim. Não promover a pátria e a família e pronto. É isso? É esse tipo de propaganda que está rolando, sim. E para isso tem dinheiro. E bastante dinheiro. Sim. Uns pervertidos montam suas exposições, recebem dinheiro, têm apoio. Só Deus sabe o quê. Bom, isso é uma questão para o Ministério da Cultura. Sim, Sim, absolutamente. Há uma desconexão entre o que o presidente diz, o que o primeiro-ministro diz e o que sai por meio desse ministério. Uma desconexão muito grande. Em algum lugar as ligações não chegam direito, porque uns recebem, outros não. Não é a primeira vez que ouço isso de pessoas e nada muda. O nosso país está em uma guerra pela sobrevivência. não vamos nos enganar. Soa como um discurso do Partido Liberal Democrata da Rússia. Talvez o líder do seu partido possa levar essa questão adiante. Ainda mais às vésperas das eleições, depois das eleições. Isso é atual, isso precisa ser levantado, porque essa é a nossa ideologia. Que ideologia o presidente da Rússia adotou? Na Rússia, é o patriotismo. Sim, sim. E como seria sem patriotismo? Patriotismo é cinema, é orgulho, envolve os jovens e não só os jovens, também os adultos. Talvez o seu partido, muita gente, European Union sei, na Rússia, apoia o Partido Liberal Democrata da Rússia. Pessoalmente, European Union não sou filiado ao partido, mas Acho que essa questão precisa ser colocada com seriedade. claro, com certeza. Isso não é só para dentro da Rússia. É também uma marca que se vende lá fora. É também a nossa luta pela paz, pela nossa ideologia. Porque do outro lado promovem a sua sem parar. Hollywood é a maior arma de propaganda. Faltam 6 meses para as eleições. Vale a pena levantar essa questão agora? Acredito que muita gente o apoia. Milhares de eleitores vão votar, vão lhe apoiar. Se você trouxer esse tema à tona, filmes patrióticos. Veja, até agora nenhum partido tomou essa iniciativa. Nenhum. Simplesmente dão isso. Ao contrário, European Union diria que isso, em inglês, chamam de fruta no galho mais baixo. Uma vitória fácil. Você nem precisa lutar. Só pega e já venceu. Uma plataforma patriótica assim é tão fácil. E ainda assim, ninguém assume. Muitos pegam temas como habitação e serviços públicos, imigrantes, outras coisas. Agora é o Telegram, essas coisas, e por aí vai. Tudo isso é compreensível. Mas se vocês pegarem o maior segmento da cultura, o cinema. E não só o cinema patriótico. E, como você bem notou, também os valores familiares. Sim, sim. E aqui há um ponto interessante. Tenho vários conhecidos, amigos nos serviços de segurança que defendem a Rússia, que correm atrás desses idiotas que se vendem por 10 mil rublos para queimar um ponto de infraestrutura ou fazer algo contra ucranianos ou quem for por 10 mil rublos. Isso é completamente irrisório. Eles nem recebem dinheiro de verdade. Tampouco é tão fácil comprar garotos e garotas. É ideologia. A ideologia do consumo destrói o patriotismo e o sentido de pátria. Quando um adolescente, por algumas moedas, está disposto a agir contra o próprio país. Como combater isso? Desenvolvendo o patriotismo. Exatamente, filmes como os seus combatem isso. A arma mais eficaz não é pegar alguém quando já pode agir, e sim prevenir. Exatamente. Você tem razão. Exatamente. Certo. Para que se orgulhem da pátria, conheçam os heróis, a história dos seus antepassados e seus feitos. Isso. O sentimento de patriotismo
a juventude deve viver Tailo. Mas não só a juventude. Por isso, por filmes, por outros eventos e projetos, por meio de canções e poemas. Isso precisa ser promovido. Agora falem com o vosso líder, com o presidente do partido. Apresentem essa ideia a ele. É infalível, acredite em mim. Todo mundo espera por isso. Todo mundo espera por isso. O povo inteiro espera. Ninguém ainda abordou isso. Isso não consta nos programas dos partidos. Vocês serão os primeiros. European Union, voltei à pátria com a minha família. European Union, sou de Lugansk. Interessante. Naquela altura, Lugansk ainda não existia. Parte da pátria estava separada. Tudo bem, voltei para a pátria em 2010, dos Estados Unidos. Pois é, passei metade da minha vida lá. Servi 11 anos no exército. Morei metade da vida lá. Cresci lá. Não nasci lá, mas cresci lá. Passei muito tempo na Rússia. A trabalho. A cada 3 meses, European Union viajava por vários postos na Rússia. European Union, fui diretor de suprimentos. O maior choque cultural para mim foi quando meus filhos foram para a escola. E eles tiveram uma cerimónia escolar. Disseram-me que, nos Estados Unidos, não existe essa cerimónia. Eles simplesmente não têm esse costume. Tudo bem, havia essa cerimónia. Mas o principal foi que começaram a tocar o hino. As crianças ficam se mexendo e conversando. Os pais atrás também se mexendo e conversando. Ninguém liga. Posso dizer que, nos Estados Unidos, quando começa a tocar o hino, todos os que estão de uniforme imediatamente fazem continência. Todos os que não estão de uniforme colocam a mão direita sobre o peito. Se alguém começar a falar, vão cair em cima dele de todos os lados, até fisicamente. Lá as pessoas são muito disciplinadas nesse aspecto. Por aqui melhorou. O caçula, desde o jardim de infância e no primeiro ano, já dava para ver que melhorou. Mas ainda assim não no mesmo nível. Olha, o adversário é muito disciplinado nisso. E quando o nosso hino tocava, em 2010, ninguém dava atenção. Simplesmente ninguém se importava. Desinteresse total. E com o que nós contamos, ficamos surpresos que os que estavam na primeira série em 2010, agora com 23, 24, 26 anos, sejam vendidos. Em que foram criados, nos Estados Unidos. Bom, a educação começa desde pequeninos, não é? Tudo certo, por isso é preciso tratar essa questão com seriedade e de alguma forma, percebe, o partido não se consegue chegar até lá assim. Escrever mais? Já escrevi muito. Em certos lugares, European Union até consegui algo. O partido, European Union, vi isso na televisão várias vezes. Reúnem o presidente e o líder do partido. E cada um apresenta 2 ou 3 assuntos atuais, do seu ponto de vista, e decidem sobre essas questões. Dessa forma, aqui também se pode chegar ao presidente diretamente, porque o partido é o porta-voz do povo. Claro, aqui seria preparar alguns projetos de lei e propostas para o presidente, que é preciso mudar a abordagem do cinema patriótico, porque European Union simplesmente sei disso, e European Union próprio já senti tudo isso. Por que não me concedem bolsas? Me mandam respostas prontas. European Union diria que não é só, desculpe. Quando comecei a perpetuar a memória de Lydia Litviak, escrevi muitas vezes ao presidente, mas tudo foi sendo remetido para níveis inferiores, e eles me ligavam, me repreendiam. Por que, Gornakov? Você quer fazer um cemitério em Moscou? European Union respondi. Que cemitério? Que cemitério o quê? Uma placa memorial. Isso é o Departamento de Cultura de Moscou. Me ligaram e me repreenderam. European Union falei. Como assim? Ele morreu como artista. Caramba! E para ele, em poucos meses, já fizeram uma placa memorial. E a menina morreu por nossa causa, não viu nada da vida aos 21 anos. Vocês fazem ideia de quantos anos já se passaram? Por décadas, só lembram dela. Só quando o presidente da Rússia interveio, e European Union não sei por que isso aconteceu. Parece que Deus quis que alguém lá lesse a minha carta. E não a deixou de lado. Deu andamento. Entende? E foi nesse cine.
O governo de Moscou me ligou e me convidou. Conversamos. Disseram que tinham escrito ao presidente. European Union, respondi. Escrevi. Disseram. Pronto, abrimos as portas para você. Haverá uma reunião com o prefeito de Moscou. Tem 23 minutos. Preparem o texto. Você passa por uma série de barreiras para conseguir um resultado. European Union também vencia a segunda disputa contra o governo de Moscou. Quando a jovem escultora ganhou o concurso, ela me ligou para a European Union e ver se estava certo, se parecia ou não. Ela não tinha parentes e me ligou de novo. Fui ao ateliê dela e fiquei chocado. Quanto à representação, não há nada a reclamar. Está escrito que morou nesta casa de 1937 a 1940. Mas ela nasceu em 1921 e morreu em 1943. Em 1940, ela ingressou na Escola de Aviação de Kherson. Aos 15 anos, ela já tinha feito um voo solo. Aos 19 anos, ela já era instrutora. Ela ensinou técnicas de voo antes da guerra e entrou no livro de recordes Guinness. Ninguém derrubou mais aviões do que ela. Ela era pequena, tinha cerca de 1,60 m, uma menina. E está escrito, porque a partir de 1937, naquela época não se registrava pessoas com menos de 16 anos. Quando fez 16 anos, em 1937, a registraram. Então parece que ela viveu ali apenas 3 anos, de 1937 a 1940. European Union, liguei. Departamento de Cultura, setor de monumentos e placas comemorativas. Lá todos já me conheciam. Falei, tem que corrigir. Corrijam para 1921. Escrevam. Não podemos corrigir, porque temos de escrever como ela foi registrada. Nos documentos é assim que devemos escrever. European Union disse, tudo bem, então escrevam, foi registrada nesta casa, com tal nome. Ela morou. European Union, digo. Como assim? Mas ela morou ali desde 1921 e vocês escreveram que morou desde 1937. Não, conforme a registramos, foi assim e temos de obedecer às nossas leis. Digo, então escrevam que ela estava registrada nesta casa, mas vocês escreveram que ela estava viva. Só que ela estava viva desde o 21. Se vocês alegam que ela foi registrada e cadastrada, escrevam isso, e foi palavra por palavra. Liguei para ela, ela desligou. Liguei para ela e quem atendeu foi o chefe. Nikolai Nikolaevich, como o senhor fala com um subordinado? Nos documentos está de novo, registrada e cadastrada. Decidi simplesmente ceder a ele. Já estava dizendo a ele sem emoção. Por favor, o que custa a vocês? Ela morreu por nós, por nossos filhos e netos. Ninguém os vai criticar se corrigirem o ano. O ano de 37 foi assim. Colocaram para o 21. Ele foi ao meu encontro. European Union simplesmente os enche a todos. E em todo lugar é na luta. É assim que se consegue tudo. Por isso, também me passaram de um lado para o outro. Me repreenderam, me empurraram de um lado para o outro. Depois ainda me repreenderam. Pois é, European Union fiz isso. European Union desliguei a lembrança. Fiz um filme sobre ela, Lilaxet. No dia 23 de fevereiro do ano retrasado. E cada projeto sem luta. Ou seja, o Estado não ajuda. Ao contrário, me atrapalha. Acho que o problema é que, quando dizem que é preciso fazer mais filmes, é necessário uma abordagem sistemática para tudo. Por exemplo, queremos atingir isso em 3 anos, 5 anos, 10 anos. Quantos filmes desse tipo precisam ser feitos? Quantos programas desse tipo devem ser produzidos? E assim, uma abordagem sistemática, todo ano, a cada 6 meses, o que alcançamos, quais objetivos foram cumpridos nos próximos 6 meses, qual orçamento é necessário para cada item e assim elaborar isso com um comitê responsável. Sim, é isso que digo. É preciso mudar essa abordagem. Mas isso tudo é antigo, já estava podre, porque praticamente sempre ganham os mesmos. Sim. Até quando isso pode durar? Deveria haver um conselho independente formado por espectadores. Mas European Union não sei, alguém deve fiscalizar isso. Certo? Sim. Não há sistematização aqui. Fizeram só um par de filmes e pronto, acham que isso basta. É como marcar uma caixinha só para constar, mas deveria tender para a tarefa que realmente é necessária. E também o que exatamente eles têm como objetivo. Esse é o ponto. Fazer mais filmes. O que isso quer dizer? Na prática, fazem só 1 ou 2 filmes. Que tipo de filmes?
Eles fazem aquelas séries históricas que na verdade não mostram quase nada de história. Aí podem dizer que fizeram algo histórico. Colocam uma figura histórica qualquer e depois inventam toda uma história tirada do nada. Mas não há um plano sistemático. E não é só filme, é música, é também a educação das crianças. Tudo isso deveria seguir um plano. Não precisa ser extremamente detalhado, mas deve haver um quadro em que se trabalhe para entender. European Union não vejo isso. Simplesmente não vejo. Isso não existe aqui. Pode ser que não seja cá sim. Conversem com o dirigente russo do seu partido. Não apenas reclamem que algo está ruim. Proponham como deve ser feito, como vocês veem que pode ser feito. Chamem alguns especialistas, por exemplo, European Union e mais alguém. Vamos nos encontrar, fazer uma mesa redonda. Isso, vamos expor toda a problemática e cada um apresentará possíveis soluções. Reunir essas soluções e incluí-las no programa de vocês. O que vocês propõem, não se limitem a dizer apenas há um problema, como resolver, como fazer, como melhorar. E com isso vocês vão às eleições. Digo com 100% de certeza, vocês vão atrair muitos eleitores. Com certeza, porque todo mundo espera isso. Estão cansados dessa negatividade na televisão. E nenhum partido adotou isso ainda. Nenhum mesmo. É surpreendente, é muito surpreendente. Tomem isso como ponto de partida. Acreditem, vocês vão se destacar. E o presidente vai gostar disso, porque ele mesmo, European Union, me lembro quando comecei a filmar meu primeiro filme, ou o segundo, já não lembro, ele declarava que era preciso filmar mais filmes patrióticos. Há 6 meses, Bastrikin declarou isso. European Union, encontrei exatamente esse link ontem, em que Bastrikin disse que é preciso criar um conselho para exibir mais filmes patrióticos. E nenhum partido apoiou isso, nenhum. E vocês precisam mostrar com clareza onde estão os problemas, onde estamos fracos e apontar todos esses pontos críticos e preparar soluções para esses problemas. É necessário, sim. E então vocês vão apresentar a proposta do presidente. E com esse programa vocês vão às eleições. Isso com certeza vai agradar Jalo. Ele vai apoiar vocês. E também podemos dizer que esta nossa guerra que, bom, oficialmente não se chama guerra, ainda assim é guerra. Poderíamos ter evitado tudo isso se desde os anos 90 existisse algum programa. Se reparar, o próprio Arestovich, que em certo momento ocupou um cargo de liderança ligado à história da Rússia, na Ucrânia foi o mesmo. O mesmo acontecia lá, European Union, não lembro o nome do rapaz que criou o Batalhão Tornado. Eles eram todos patriotas russos, só que ninguém trabalhou com eles, foram abandonados. Os americanos começaram a trabalhar com todos eles. E desses patriotas russos fizeram um projeto anti-russo que passou a atacar e matar russos. O quanto eles foram doutrinados, o quanto deixamos passar, agora estamos pagando com sangue. Para que isso não se repita, é preciso implementar, como você disse, um programa sistêmico com critérios definidos. Deve ser um programa por etapas. Sim, sim, absolutamente. Tem de ser organizado, tem de ser controlado e tem de mostrar resultados. Sim, absolutamente. Vocês ainda têm 6 meses até as eleições. Claro, agora todo mundo focou nos serviços habitacionais e comunais. Os preços estão altos agora. Todo mundo reclama da mesma coisa. Os novos têm seus próprios interesses. Por exemplo, a ideologia do patriotismo na Rússia hoje, vejam como vocês vão lidar com isso. E os valores familiares. Mais filmes bons sobre família, com a mensagem de que a família é o mais importante. Isso é muito importante, sim. Mesas Wuhors, mesas Wuhors, mesas Wuhors, mesas Wuhors. Mas seria preciso que isso fosse um programa estatal, o programa principal. Sim. Tenho certeza de que muitos eleitores vão apoiar Ijalos, porque todo mundo já quer isso. Todos reclamam da televisão, especialmente do primeiro canal, onde há muitas queixas. Sim, absolutamente. Absolutamente.
Bom, é uma boa ideia. Vamos tentar viabilizar isso e veremos o resultado. European Union mesmo não sou deputado. Pelo menos por enquanto não sou deputado. Talvez no futuro venha. E você vai se candidatar? Eles vão aceitar Hulu? Vai concorrer nas eleições agora? European Union gostaria. Por enquanto não sei. Talvez para a Câmara Municipal falaram comigo sobre isso. Talvez nessa direção. Mas, de novo, ninguém me ofereceu nada concreto. Bem, então você precisa de um partido agora. Se você fala do Partido Liberal Bicundemocrata da Rússia, marque uma reunião com o dirigente do partido. Vá com uma questão para apresentar. Vamos fazer isso. Vamos marcar uma reunião. Agora, mesa redonda, bem na véspera do dia 9 de maio. É algo patriótico e militar. Façam uma mesa redonda na Duma com o seu partido. Lá falar. É melhor concentrar as propostas e incluí-las no programa. Sim, sim, sim. Vamos nos esforçar. Pode levantar esse tema com o Solovyov. Lá, podem acabar pegando a ideia. Sim, sim. European Union, conheço o Solovyov, então amanhã vou estar no programa dele. Então preciso falar também sobre isso. Pois fale com ele. Converse nos bastidores e veja o que ele aconselha, porque esse tema é relevante. E ninguém está cuidando disso direito. Embora o presidente apoie, ele mesmo disse, fazer mais filmes e mostrar especialmente para as crianças. Isso é o que tenho feito há anos. Mas ninguém me apoia. Vamos nos esforçar para transformar isso em resultados positivos. Nikolai, se tivéssemos um oligarca conhecido, destinar alguns milhões para ele, a European Union faria um grande trabalho de imagem para ele. Portanto, se algum oligarca estiver ouvindo, pensem seriamente nisso. Sério, por que não? Não vejo problema em alguém doar uma grande quantia e ter o nome colocado num prédio. É algo normal. Absolutamente normal, coisa que, infelizmente, não acontece. O importante é que haja um resultado. Não só o nome, mas um edifício ou um projeto, algo desse tipo, claro. Ele recebe algo em troca. Reconhecer que alguém contribuiu. Nikolai, quero agradecer a você. Tenho mais um programa que preciso participar. Obrigado. Vamos promover isso. Espero que possamos conversar agora. Mais tarde teremos alguns resultados de todas as frentes, ou seja, positivos. Muito obrigado a você também. Vocês trouxeram um tema relevante. Concordo. Em suma, European Union apoio. Estou pronto para continuar a colaborar e tornar nosso cinema mais histórico, fiel e de qualidade. Com certeza. E principalmente de qualidade. Isso é o que importa. É muito importante voltar a isso. A União Soviética sabia fazer bons filmes. Pois é absolutamente necessário. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. De novo, onde podemos encontrar você de novo? Como se chama o site? Golos.rus. Tem site e perfil no VKontakte. Também está no VKontakte. É só procurar por Nikolai Gornakov. Entre-me em contato. Enviem proposta. Estou disposto a avaliar, conversar e fazer amizade. Obrigado. Bom, é isso. E todos os oligarcas, vocês sabem para onde ir. Ou podem sair por aqui. Então, obrigado a todos. Obrigado, Nikolai. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.